A paz do Senhor e graça e paz. Aqui é o Cláudio, seu amigo, o Atalaia, que está trazendo mais uma vez uma palavra para que possamos crescer. E outra coisa, essa palavra que eu estou trazendo hoje, se alguém tivesse me dito essa palavra antes, teria mudado muita coisa na minha vida. Mas que eu estou trazendo essa palavra, que você tenha esse conhecimento, e seja hoje, para que também faça mudança na sua vida. Porque o sistema, vamos dizer, tudo que a gente aprendeu dentro das igrejas não nos mostrou essa palavra que eu vou trazer hoje. E se tivesse eles com o livro na mão nos mostrado isso aqui que eu vou te trazer hoje, mudaria o curso da nossa vida. Nós não teríamos andado do jeito errante, do jeito que nós andamos pela vida. Ok? Mas vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês saibam é uma coisa. Eu vou explicar dentro, vou trazer os versículos, nós vamos decorrer o versículo dentro da Bíblia. E, por favor, esteja com a sua Bíblia aberta para que a gente possa verificar, porque está escrito aqui, está mostrando aqui, e ninguém nunca nos mostrou isso que eu vou trazer hoje, como eu já falei. Olha só. Você está ouvindo isso? Você veio de Cristo. Anda com Cristo e voltará para Ele. Mas como assim? Nós vamos ler. Outra coisa que você precisa saber, que você nos disseram uma coisa, que nós somos carne em busca de experiências espirituais. Isso quer dizer, nós somos uma pessoa buscando Deus no monte, nas igrejas, em todos os lugares em Israel. Nós estamos em busca de Deus, em busca de ter experiência com Deus. Mas a palavra diz, nós vamos ler, que nós somos espíritos revestidos de carne. Então, nós não sabíamos disso. Eu mesmo não sabia que eu era um espírito que fui revestido de carne. Tá? Mas no decorrer da palavra, eu vou mostrar isso aqui. Eu não sabia. Confesso que eu já passei mais de 20 anos dentro da igreja e nunca me mostraram isso. Mas vamos lá. Como se diz, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, como diz o Salomão. Abra em Salmo 58, versículo 1 a 3. Vem comigo. Eu vou pegar esses apanhados, tudo para mostrar que nós somos isso que eu estou falando. Nós somos um espírito que viemos do Pai. Já viemos do Pai e não sabíamos. Estamos aqui errantemente porque ninguém contou isso para a gente. Mas hoje, pela graça, pelo poder de Deus, chegou essa palavra, para que você possa ter essa consciência. Salmo 58, vamos lá. Acaso falai vós, devera, ó congregação, a justiça? Julgai realmente, ó filho do homem. 2. Antes no coração forjais a iniquidade sobre a terra, pesais a violência das vossas mãos. 3. E é importante, onde aqui, aliena-se os ímpios desde a madre, andam errado desde o nascimento e fala mentira. Em resumo, o ímpio
Desde o nascimento, ele já nasce errando, já nasce proferindo mentira. O ímpio, que esses aí que não vão ter salvação, desde a amada ele já veio para ser vaso de desonra. Eva teve 2 filhos. Deus falou, um dele era vaso de honra, Abel, e o outro era vaso de desonra, Caim. Observa que mesmo Deus falando com Caim, que o semblante dele havia caído e que o pecado estava à porta e deveria ele cuidar de dominar o pecado, e mesmo assim, mesmo o próprio Deus avisando, falando com ele, ele não se converteu e fez o que ele tinha que fazer. Matou o irmão, né? Então, vamos lá. Se ele fosse se ele não fosse um vaso de desonra, ele ouviria aquela voz de Deus e, como Deus falou, ele dominaria o seu desejo de matar. Mas não foi o que aconteceu. Olha o que diz o salmista a respeito dos filhos da desonra. Tem o filho da honra e o da desonra. Olha o que o salmista fala. É Salmo 58, 4 a 6. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Quando é que eles tapam os ouvidos? Vamos lá. Para não ouvir a voz dos encantadores, dos encantos do sábio em encantamento. Dá uma pausa aí. Quando Deus falou para Caim, cumpre-te a ti dominar, era a voz do encantamento. Ele aceitou? Não. Tampou os ouvidos. O 6. Deus quebra-lhe os dentes na sua boca, arranca, Senhor, os queixos dos filhos dos leões. Tá, até aí. Observa então, o filho da desonra, por mais, pode ser que você prepare aquela pregação excelente, o filho da desonra, eles não vão dar ouvido. Por si só, haverá tapa nos ouvidos, né? Eles não vão conseguir. Por mais que eles se aproximem, vamos dizer, de uma igreja lá por causa de arrumar uma pessoa, um namorado, uma namorada, por causa lá da prosperidade, mas quando chega na hora H, o filho da desonra se manifesta. Pelos frutos conhecereis a árvore. Mas Jesus, sabendo que das coisas, né? Quem é o filho da honra, quem é o da desonra, ele, em Marcos capítulo 4, do 10 ao 12, ele fala: enquanto se achou-se só, os que estavam com ele, os 12, o interrogaram acerca da parábola. E disse-lhe: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, todas as coisas que se dizem por parábola. 12. Para que vendo, veja e não perceba, ouvindo, ouça e não compreenda, para que não se converta e lhe sejam perdoados os pecados. Aí, Jesus pegou pesado, hein? É dizer que a salvação não é para todos? Não, não é para todos. Como foi citado, a salvação também, eu vou mostrar que também não é individual. Segue lá, vamos lá. Então, para quem que é a salvação? De quem é a salvação?
Uma outra coisa, um outro dia eu vou falar a respeito da fé. Todo mundo acha, é porque eu não tenho fé, ou não é por causa da fé. Não. A fé não é para todos. A fé não é de todos. Por mais que se confesse, eu tenho fé, eu tenho fé. Você vai ver que a fé é dada. A fé é dada para os filhos da desonra, os filhos que a fé é dada para os que vão herdar o reino de Deus. Mas os que não vão, eles não, por mais que eles tentem, por mais que usem o nome de Jesus, a fé não é manifestada na vida deles. Mas é uma outra coisa, outro dia eu vou falar sobre isso. Vamos agora em Hebreus 2, versículo 14. Vamos lá que tem muita coisa ainda, hein? Tem coisas que a gente não sabia, eu mesmo sabia. Se eu soubesse, eu teria agido de outra maneira na minha vida, com a minha família. Mas tem hora para tudo. Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue. Olha só, os filhos participam da carne e do sangue. Quer dizer, são filhos de Deus que vieram participar da carne e do sangue. Vírgula. Também ele que Jesus, que estava lá, participou da mesma coisa que a gente está participando, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pegou? Estava aqui, mas ninguém explicou isso para a gente. Vamos lá de novo. Visto como os filhos participam da carne e do sangue. Você aí, está participando da carne e do sangue. Você é espírito. Lembra-se disso. Que nós somos espírito participando da carne e do sangue. Nós viemos de lá. Estamos aqui participando. Assim como Jesus participou da carne e do sangue, ele veio de lá, nós também. Mas eu vou trazer tem mais texto aí que vai corroborar com o que eu estou falando. Que nós somos espírito participando de experiência na carne. Tudo bem. A gente erra daqui, erra da lá, mas como nós somos filhos, o pai disciplina a gente, porque nós somos filhos e somos corrigidos pelo pai. Os que não têm disciplina, porque não é filho, ok? Agora Filipenses 3, versículo 20. Olha lá, gente, 3:20. Em algumas bíblias estão diferentes, mas essa daqui está dizendo assim, Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como diz, o quê? A nossa pátria é no céu. Eu estou dizendo para os filhos da honra, os filhos de Deus. Agora tem uns que não são. E esses não vieram de lá. Mas os que são filhos, a pátria não é a terra. A nossa pátria é celestial. O que é uma pátria? Por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos que está no Brasil. A pátria dele é os Estados Unidos. Ele está aqui no Brasil, prestando serviço para o país, mas só que a pátria dele é os Estados Unidos. Quando ele acabar o tempo dele aqui, ele vai voltar para a pátria dele. Assim somos nós. A nossa pátria é o céu. Quando findar o dia do nosso tempo de carne, quando Deus falar até aqui, o nosso espírito retornará para a pátria que é o céu. Não a carne. Não a alma. A alma, como uma outra hora eu vou falar sobre a alma. Se ganhar a alma. Não se ganha a alma. A alma são os sentimentos que nós temos. Esse sentimento não vai voltar para o céu. A alma lá no céu não vai chorar, não vai comer, não vai ter vontade. Não vai ter.
isso é um outro dia eu vou contar sobre isso, que nos ensinaram também errado sobre alma, tá? Deus é Deus dos vivos, Deus é Deus do nosso espírito. E tem mais, tem o outro versículo que eu vou falar agora de Jó, que você vai ver que nós, como filhos de Deus, não, mas deixa eu ir direto para o versículo, peraí. Por gentileza, abra em Jó, capítulo 38, versículo 1 ao 4. Engraçado, isso estava aqui, mas a gente não tinha os olhos iluminados para que percebesse. Mas no time de Deus, ele deu um estralo e isso agora ficou claro. Olha lá, Jó 38, a partir do 1. Observa só, é engraçado. Dito isto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus ombros como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência para isso. Ponto. Se Deus está perguntando para Jó onde ele estava, porque Jó existia quando Deus estava criando a terra. Isso é verdade, porque lá no versículo 18, olha o que ele fala, vai para o 18, 38 e 18. Ou com o teu entendimento chegaste à largura da terra. Faz-me saber se sabes tu isso. Onde está o caminho, onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o teu lugar? Para que traga aos seus limites e para que saiba as veredas da tua casa. De certo, tu o sabe. Por quê? O que ele fala aí? Já era nascido. Jó já era nascido quando Deus estava falando aquilo, o 21. De certo tu sabe, porque então já era nascido. E porque é grande o número dos teus dias. Sabia disso? Eu não sabia. Que Jó já era nascido quando Deus estava fazendo as terras, fazendo a terra. Tem mais. Volta para o versículo 7 do 38. E quando as estrelas alvas juntas alegremente cantavam com todos os filhos de Deus. Ali, os filhos de Deus já estavam presentes. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E todos os filhos de Deus jubilavam. Nós estávamos ali, os filhos de Deus, olha lá. Observa. Heresia, não, está escrito aqui, ó. Os filhos de Deus. Vai dizer que é os anjos? Ok. Mas não é que está dizendo. Os filhos de Deus já existiam antes mesmo da fundação do mundo, da fundação da terra. Tá, visto que nós tivemos participação antes, agora onde é que mora o Espírito de Deus? Onde está o Espírito de Deus? Vamos lá em Efésios 3, 15 e 16. Pegou? Vamos lá então. Do qual toda a família no céu e na terra toma por nome. Então tem família no céu, hein? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja corroborado com o poder pelo Espírito no homem interior.
o poder do seu espírito. Onde está o poder do seu espírito? No homem interior. Romanos 8, 29 e 30. Tem que ser rápido, hein? Ou então dá uma pausa para se segurar aí. Vamos lá. Romanos 8, 29 e 30. Porque os dantes conhecer também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, os filhos, vamos dizer aqui, que, como diz o 29, porque os Dante conheceu também, os que Dante conheceu também o predestinou para que seja conforme a imagem do seu filho, ok? Conforme a imagem dele, não na carne, no espírito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este justificou. Ele não justificou todo mundo, justificou aos que foram chamados. E também os glorificou aos que foram chamados. Sei que é coisa nova, né? A gente não está acostumado com isso, mas está aqui escrito. Vamos pegando o entendimento que vai vir. Vocês vão entender. Passe agora para Romanos, ainda em Romanos, agora no capítulo 9, versículo 27. Olha só, olha aqui, uma coisa interessante. Romanos 9, 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O quê? Quer dizer que lá os israelitas, todos lá, os filhos de Abraão, está dizendo aqui, os remanescentes será salvo. O remanescente. Para que vocês entendam o que é remanescente, vamos dar o testemunho que Paulo falou dele, acerca do escolhido, para que vocês comecem a mentalizar e se vejam nisso também. Gálatas, capítulo 1, a partir do 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Mas, olha só, quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. É assim. Quem vai dizer para Deus que um cara que matava, um cara que assolava a igreja dele, esse não pode entrar? É soberania de Deus. Quem disse que igual a minha família, lá no Canjireiro, lá na profundeza das práticas lá da Umbanda, da Quimbanda, como é que Deus... Quem diz que a gente não poderia ser resgatado lá do fundo? Aprove a ele. E quem disse que aquele ladrão lá da cruz, no lado de Jesus, na última hora, não entraria? Agora, como está dizendo aqui, é ele que
que salva. Não adianta, por mais que esteja em Israel, por mais que esteja no altar, por mais que esteja pagando preço, por mais que seja um fiel dizimista, por mais que seja um homem de oração no monte, mas se não tiver a eleição, não entra. É duro? Tem mais. Mas aprove a Deus revelar o seu Filho a mim, para que, 16, pregasse entre os gentios e não consultei nem carne nem sangue. Gente, então, nós vamos terminando por aqui, para que vocês comecem a refletir que a salvação independe da minha vontade, independe da vontade de qualquer um. A pessoa pode até não ter ouvido a pregação do evangelho lá do pastor, das igrejas, etc. Mas lá no íntimo, se Deus chamar ele cai do cavalo na prática que ele está fazendo lá nas obras da carne, sai da prostituição, sai da lascívia, sai do assassinato, sai da cadeia, sai de qualquer lugar. Se Deus lá no fundo chamar ele, se ele for um eleito de Deus, ele é liberto das drogas, é liberto do cigarro, é liberto da prostituição e ele vai viver como salvo aqui. Ele não vai morrer sem a salvação. Ele vai ser salvo, porque Jesus falou: a todos quanto me deste, a nenhum eu perdi, exceto o que era da perdição, o vaso de honra que era Caim, o de desonra que era Caim. Ok? Terminando por aqui, agradeço a todos que comigo ficaram e desfrute. Releia os textos que eu estou trazendo aqui, aprofunde mais e é por aí. O salvo já está salvo, o salvo vai ser salvo, quem não é para salvação não vai ser salvo, não adianta, por mais que faça o melhor, o vaso da desonra não vai conseguir se safar da ira de Deus. Ele foi criado para a desonra. Fica na paz, agradeço. Quem puder dar um joinha, se inscrever, que eu vou continuar nessa pegada de trazer as coisas que abomina o feito de Cristo na cruz. Tá bom? Dá um joinha, deixa o like, faça a sua inscrição. Deus abençoe. Até a próxima vez.